Ainda sobre o processo legislativo, nós vamos para a questão de número 321. Em relação às medidas provisórias, é correto dizer qual é a resposta correta? O gabarito, letra D. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que ultime a votação todas as mais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Artigo 62, parágrafo 3º. A Presidente da República baixa a medida provisória, envia à Câmara dos Deputados. Chegou 45 dias, não foi apreciada, tranca a pauta. Todas as demais deliberações vão ser trancadas, ficam sobrestadas, ou seja, vai trancar a pauta e para que seja votada essa medida provisória. E já vai para o Senado trancando também as pautas lá do Senado, ok? Gabarito letra D. A letra A, o que está errado? Qualquer medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, salvo se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada, quando poderá gerar efeitos no mesmo ano limitados ao período restante. Está errada, porque vejamos a letra A aqui, olha, artigo 62, parágrafo 2º. A medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, 1, 2 e 4, 5 e 154, 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada. Portanto, quando a gente vê a letra A aqui na questão, não existe essa parte final. Não existe essa parte final, por isso está errada. A letra B. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 90 dias. Vamos para a letra B. Olha, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão a eficácia desde que não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Prorrogável, mais uma vez, por igual período. Então, dessa forma, 90 dias não. Essas MPs perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. E o efeito será ex tunc, ou melhor, ex nunc, desde o seu nascedouro. Elas vão perder a sua eficácia e o Congresso Nacional vão dispor sobre aqueles atos, aquilo que foi as relações jurídicas, conforme está dito aqui no finalzinho, olha, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas concorrentes. Mas não são 90 dias, são 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Letra C. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias não dependerá de qualquer juízo prévio? Sim. Ou melhor, não. Por quê? Os pressupostos constitucionais, relevância e urgência. Para que seja editada a medida provisória, tem que ter os pressupostos constitucionais, relevância e urgência. Lá está escrito na Constituição. Em caso de relevância e urgência, o chefe do Executivo, o Presidente da República, poderá baixar medidas provisórias com força de lei. Então é necessário os pressupostos de relevância e urgência. E a letra E. As medidas provisórias terão sua votação iniciada de forma alternada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Vejamos aqui, olha, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados e não no Senado Federal também. A letra D é o nosso gabarito. Continuando, questão de número 322. Considerando as normas constitucionais que tratam da edição, aprovação e produção de efeito das medidas provisórias, é correto dizer que elas... Qual a resposta correta? O gabarito. Letra B. Perdem eficácia caso não sejam convertidas em lei no prazo de 60 dias. Prorrogável uma vez, suspendendo seu curso do prazo durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, pessoal, na realidade, elas perdem o prazo se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por uma vez. Só que esse prazo é suspenso durante o recesso do Congresso Nacional, dia 2 de fevereiro a 17 de junho. Entrou ali dia 18 de julho, recesso nacional. Esse prazo não é contado nesse período, então suspende a contagem desse prazo no recesso do Congresso Nacional. E as outras estão erradas por quê? Letra A.
As MPs podem versar sobre quaisquer matérias? Não, nós vimos e veremos ainda que existem matérias que não podem ser objeto de medidas provisórias. Por exemplo, criar um tipo penal, aquilo que foi destinado à lei complementar não pode ser disciplinado por medida provisória. Então, não é qualquer matéria. Letra C. Terão sua votação iniciada no Senado Federal. Nós vimos que é na Câmara dos Deputados. Letra D. Não podem ser objeto de projeto de lei de conversão que altere seu texto original. Na realidade, pode sim. Pode haver uma medida provisória para modificar um projeto de lei para alterar um texto original. E a letra E, entrarão em regime de urgência se não forem apreciadas em até 30 dias do Congresso Nacional. O regime de urgência é a partir dos 45 dias, que já entra trancando a pauta das outras deliberações que houver no Congresso Nacional. Apenas um texto aqui, uns parágrafos que a gente precisa, após essa questão, a gente precisa dar uma olhada. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando, seja na Câmara ou seja no Senado. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias contado de sua publicação não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Pode haver, portanto, uma prorrogação desse prazo de 60 dias. Isso aí a gente não erra mais. Questão de número 223. A Constituição Federal determina que a votação das medidas provisórias se inicie na Câmara dos Deputados, cabendo à Comissão Mista de Deputados e Senadores examiná-las e sobre elas emitir parecer antes que sejam apreciadas, em sessão separada no plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Certo ou errado? O gabarito. Correto. Parágrafo 8º e 9º da Constituição Federal, no artigo 62. Artigo 62, parágrafo 8º e parágrafo 9º. Portanto, a votação das medidas provisórias, elas se iniciam na Câmara dos Deputados, representantes do povo, cabendo à Comissão Mista de Deputados e Senadores, portanto, Comissão Mista vão examiná-las e sobre elas emitir o parecer antes que haja uma apreciação em sessão separada, portanto, sessão ali da Câmara e sessão separada no Senado Federal. Apreciação da medida provisória, ok? Está correto. 324. A Constituição Federal permite que as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a vigência de uma medida provisória permaneçam por elas regidas, mesmo que tal medida provisória seja rejeitada pelo Congresso Nacional em razão de ausência dos pressupostos constitucionais de urgência e relevância. Certo ou errado? O gabarito. Correto. Vejamos. Artigo 62, parágrafo 11. Não editado decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, essa manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Vamos voltar para a questão então. Leiamos novamente. A Constituição permite que as relações jurídicas constituídas decorrentes dos atos praticados durante a vigência de uma medida provisória. A medida provisória tinha determinado objeto. Relações jurídicas foram constituídas porque a medida provisória, a partir do momento que ela foi editada, ela está valendo. Ela tem força de lei, então começa relações jurídicas a serem ali, ocasionam relações jurídicas. Depois ela é rejeitada ou não há os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, portanto ela vai perder a sua eficácia. Mas as relações jurídicas, elas
permanecem. Portanto, não foi editado ainda aquele decreto legislativo do Congresso Nacional que vai disciplinar as relações jurídicas constituídas. Dessa forma, de toda forma, eles vão prevalecer até que isso seja feito. E já o parágrafo 12 diz que, aprovado o projeto de conversão, ou seja, aprovou aquela medida provisória, vai se tornar lei agora, lei em sentido estrito. Dessa forma, vai manter-se integralmente todo o projeto, todo aquele projeto vai ser mantido até que novamente o chefe executivo venha sancionar ou vetar. Cuidado, preste atenção, pessoal, parece estranho, mas o presidente da República encaminha uma medida provisória para o Congresso Nacional. Depois ele volta para o presidente para ele sancionar ou vetar. O presidente pode vetar um projeto de lei que ele mesmo fez uma medida, ou melhor, ele pode vetar aquele projeto de lei que ele mesmo, contexto da medida provisória que ele editou. Então isso pode acontecer. 325. Considere as seguintes assertivas sobre o processo legislativo de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito. Letra D. 2 e 3 estão corretas. Vamos lá, vamos começar da primeira. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal terão início no Senado Federal? Não. Iniciativa de projeto de lei, Câmara dos Deputados. O Supremo Federal enviou um projeto de lei para o Senado e dar início? Não, para a Câmara dos Deputados. 2. Em regra, não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Isso está correto. O texto base aqui do inciso 1 se encontra aqui, olha, vejamos, artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. É o texto aqui do item 1 e não do Senado Federal. Agora o segundo item aqui, em regra não será admitido o aumento de despesas, se encontra aqui, olha, artigo 63. Não será admitido o aumento de despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado os dispositivos constitucionais aqui. Portanto, esses projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, quando for colocado em pauta para votação, e nós sabemos que o Congresso Nacional pode modificar projetos de lei. Ele pode modificar, ele pode melhorar. Em regra, portanto, não haverá aumento. Essa mudança feita pelo Congresso não pode incidir em aumento de despesa para os projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Artigo 63, parágrafo 1º. Voltamos aqui a item 3. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. A gente viu isso na questão passada. A medida provisória foi convertida em lei com alterações. Vai manter o texto original até que seja sancionado ou vetado o projeto. E o item 4. Lei que disponha sobre as normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, não. É de iniciativa exclusiva do Procurador-Geral da República. Olha o artigo 61, parágrafo 1º, diz que é do presidente. Então nós temos alguns erros. Olha, lei que dispõe sobre as normas gerais para a organização do Ministério Público. É iniciativa privativa do presidente da República, mas não dos estados, ok? É da União. E é de iniciativa exclusiva do Procurador-Geral da República, não, presidente. Agora, da União. Agora, normas gerais, o presidente da República poderá dispor sobre normas gerais. Vamos abrir o texto do artigo 61, parágrafo 1º, para a gente entender isso. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República leis que, a linha D aqui, organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Ele não vai dispor sobre normas específicas do Ministério Público do Estado, mas normas gerais sim, ok? Que servem para todos.
Dessa forma aqui, vejamos, lei que dispõe sobre normas gerais, e o texto fala que é normas gerais, até aqui está correto. Para a organização do Ministério Público e dos Estados, também está correto, se for normas gerais. É de iniciativa do procurador? Não, do presidente da República. O que está errado aqui é o artigo, porque é do presidente e não no procurador-geral da República. Somente o item 2 e o item 3 estão corretos. Continuando, questão de número 326. O presidente da República só pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, seja privativa, seja concorrente. Certo ou errado? A questão está errada. E o que mata a questão é a palavrinha só. Muitas pessoas erraram essa questão na prova. O artigo 63 diz o seguinte: o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Ele pode, não tem a palavra só. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º a Câmara dos Deputados do Senado Federal não manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. O que nos interessa aqui é o parágrafo 1º somente. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Ele pode, sim, mas não só. Por quê? Porque ele pode, por qualquer projeto de lei, ele pode solicitar urgência para apreciação de qualquer projeto de lei, não só os de sua iniciativa privativa ou concorrente. Questão de número 327. Assinale a alternativa correta. Leia as alternativas e responda. O gabarito. Letra D. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, enviada a sanção ou promulgação, se a casa revisora aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Artigo 65, esse é o texto da lei. Pessoal, cuidado, não confunda projeto de lei com projeto de emenda constitucional. Aqui é PL e não PEC. Portanto, será revisto, será aprovado numa casa, se for iniciativa, por exemplo, popular ou iniciativa do presidente, tudo será na Câmara. Agora, se for iniciativa do Estado, iniciativa de um Estado-membro, será início no Senado e será revisto pela Câmara, em um só turno, porque é projeto de lei. Se for emenda constitucional, aí são 2 turnos, enviado para sanção, se for o caso de sanção, ou promulgação, se for o projeto de lei, se for aqueles casos que não há sanção, se a casa revisora o aprovar. Agora, será arquivado se o rejeitar. Texto do artigo 65 da Constituição. E as outras estão erradas porque, letra A, é vedada a edição de medida provisória sob matéria reservada à lei ordinária. Não, a lei ordinária pode. O que não pode é medida provisória sobre matéria de lei complementar. Letra B, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta no mínimo de 1/4, não. São 3/5, a fração, 3/5 dos deputados, 3/5 do Senado em 2 turnos. Letra C. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória e decretos legislativos e não regulamentários, além de resoluções. É o artigo 59. Decretos legislativos. Decretos regulamentares são os decretos do Executivo. Letra E. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito no mínimo por 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3 e não 7, 0,3% dos eleitorados de cada um deles. Artigo 61, parágrafo 2º. Essa letra E aqui é uma maldade, isso é coisa de banca ruim que faz isso. A iniciativa, portanto, popular de apresentação de projeto de lei. Projeto de lei é feito aí não por iniciativa de um deputado, mas da própria sociedade. Então, 1% dos cidadãos vão assinar para fazer um projeto de lei. De no mínimo, pessoal, de no mínimo 1% do eleitorado nacional, só que esse tem que estar pelo menos distribuído em 5 estados. Por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia. 5 estados, pelo menos, somando em cada um desses 5, somando em todos ali, pelo menos 1% do eleitorado. Aí vai se pegar o projeto de lei e enviar à Câmara dos Deputados.
Próxima questão, 328. Sobre o processo legislativo constitucional, assinale a alternativa correta. O gabarito. Letra D. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. É o texto do artigo 66, parágrafo 4. Vamos ler aqui, pessoal. Vamos ver primeiro aqui o que está errado. Olha, iniciativa popular pode ser exercida para apresentação à Câmara dos Deputados ou Senado Federal de projeto de lei. A gente viu na questão anterior que é somente a Câmara dos Deputados e 5 estados, pelo menos de 0,3% de cada um desses eleitores, não 7. A gente viu aqui na questão anterior que falava de 7 décimos. Não são 7 décimos, são 0,3% dos eleitores de cada um deles. Letra B. Apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 15 dias. Não, são 10 dias, não 15 dias. É o artigo 64, parágrafo 3º, diz que a apreciação das emendas do Senado pela Câmara far-se-á em 10 dias. A Câmara dos Deputados está com um projeto de lei. Ela aprova e passa para o Senado. O Senado ele pode emendar aquele projeto de lei, ele pode melhorar, modificar. Portanto, será apreciada pela Câmara, vai voltar para a Câmara para que seja apreciada em 10 dias. A letra C está errada porque diz que se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente, independente de motivação? Não. O que está errado é isso, porque os motivos do veto, ele tem que motivar por que ele está vetando ou por que ele está sancionando. Sanção e veto tem que ter motivação, como todo ato administrativo. Contados a data do recebimento e comunicará a decisão dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal. Artigo 66, parágrafo 1º. A letra E. É vedada a rediscussão de matéria constante de projeto de lei já rejeitado na mesma sessão legislativa. O artigo 67 ele diz o seguinte, que pode haver a rediscussão desde que por votação da maioria absoluta de cada casa do Congresso Nacional. Não confunda com medida provisória, que na medida provisória nós vimos que a medida provisória rejeitada ou pelos pressupostos constitucionais ou por haver sido por excesso de prazo, não poderá ser objeto de uma nova medida provisória ali dentro da mesma sessão legislativa. Diferentemente do projeto de lei, que ele pode ser sim rediscutido desde que haja a votação da maioria absoluta de cada dos membros de cada casa, conforme o artigo 67. Vamos ver os textos básicos aqui. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, concordando, sancionará. Sanção do presidente. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou parcialmente. Aqui não tem sem motivação. No prazo de 15 dias úteis. Cuidado com prova. O prazo de 15 dias e úteis. Contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Não pode-se vetar expressões. Imagine, por exemplo, aqui, esse texto do parágrafo 1º. O presidente da República quer vetar uma palavra aqui, tirar público. Não pode. Então, ele pode vetar o quê? Texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Alínea A, inciso 1º, inciso 1, parágrafo 1º. Agora o parágrafo 3º diz o seguinte. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Olha que interessante. Isso aqui, pessoal, há dezenas de questões em provas. Decorrido 15 dias, o presidente da República não se manifestou sobre a sanção e nem o veto, haverá sanção
tácita. Sanção tácita, ou seja, ele não se manifestou expressamente, então considera-se sancionado aquele projeto de lei. Não existe veto tácito. O veto ele tem que ser expresso. Agora, a sanção a sanção é tácita. Ela não necessita ser expressa. Se o presidente da República não quer se comprometer com aquele projeto de lei, mas também não quer vetar, ele se silencia e a partir de 15 dias, então, é considerado sancionado aquele projeto de lei. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta. Já falamos sobre isso, olha, sessão conjunta. Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Maioria absoluta. Se minha memória não falhe, esse era o nosso gabarito. É assim, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Houve uma sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar aquele veto, e eles quebraram o veto em sessão conjunta, voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Quebraram aquele veto, então é reenviado para o presidente para que ele possa sancionar. O presidente ficou com raiva, de mau humor, e não quis sancionar, mas também agora ele não pode vetar porque o veto foi quebrado. O que ele faz? Sanção tácita. Espera 15 dias, está como se ele tivesse sancionado. Continuando. Isso aqui é o gabarito. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Questão de número 329. Por favor, leia as alternativas e marque a resposta incorreta. Resposta: letra E. O conteúdo do projeto de lei delegada poderá ser alterado, mas terá que ser votado em votação única. Isso está errado, pessoal. E por que está errado? O artigo 68, aqui no parágrafo 3º, diz o seguinte: se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Isso aqui se tratando de lei delegada, que a gente vai comentar mais sobre elas. Somente sobre essa questão. Então, olha, o conteúdo do projeto de lei poderá ser alterado? Não, é vedado qualquer emenda na lei delegada. Vamos voltar no texto da artigo 68, que fala, olha, as leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. E o parágrafo 3º vem dizer: se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda, portanto não pode ser alterada. Alterada não, pode ser, o Congresso Nacional poderá rejeitar. O que na realidade pode acontecer é que nessa resolução aí deve estar quais as matérias sobre que o presidente da República irá legislar. Dessa forma, ele não pode extrapolar os limites ali da lei delegada, os limites da delegação. Na questão, então, portanto, a gente vê que o conteúdo do projeto de lei não poderá ser alterado, por isso o gabarito, a questão incorreta. Agora vamos ver o texto das outras alternativas. Letra A. A lei delegada prevista na Constituição da República é exceção ao princípio da indelegabilidade das atribuições de um poder para o outro. É uma delegação externa corporis, ou seja, de um corpo para um corpo fora do poder legislativo. É isso mesmo. A lei delegada, pessoal, é uma exceção ao princípio da indelegabilidade atribuições. Portanto, é uma exceção. E é de um corpo, é para fora. É o outro. A matéria, a legislar, é uma função principal do poder legislativo. Então, se o presidente vai legislar, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma exceção, ele vai ter uma atribuição que é uma exceção do poder legislativo. Diferente da medida provisória. A medida provisória, ela não é lei. Ela
ela tem força de lei, depois ela vai ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, diferentemente aqui da lei delegada. Aqui é o próprio presidente que fará a lei. A letra B. A delegação ao presidente da República se faz por meio de resolução do Congresso Nacional. Isso mesmo. O Congresso Nacional vai fazer uma resolução delegando ao presidente da República a matéria que ele pode delegar e que ele pode legislar. E a letra C. São também indelegáveis os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, correto, as leis sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e outras matérias reservadas à lei complementar. Competência exclusiva. A gente estudou competência exclusiva do Congresso Nacional. Por exemplo, legislar sobre direito penal, processual civil, tudo isso competência exclusiva do Congresso Nacional. Então essas matérias são indelegáveis sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e matérias reservadas à lei complementar. Dessa forma, assim como a medida provisória, também não poderá ter lei delegada. Letra D. Só é possível delegar ao presidente da República se este solicitar. Isso é lógico, é necessário que ele solicite para que possa haver essa lei delegada. Em outras palavras, o legislativo não pode obrigar o presidente da República a legislar. Isso aqui é alternativa de graça. A letra E é o gabarito. O conteúdo do projeto de lei poderá ser alterado? A gente viu que não poderá ser alterado. Diferente da medida provisória ali, que poderá haver uma modificação. Questão de número 330. Sobre as leis delegadas, é correto afirmar que... Qual a resposta correta? O gabarito letra A. Não podem versar sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. É o item 2 aqui, olha. Não serão objeto... Parágrafo 1º diz que não serão objeto de delegação os atos de competência do Congresso Nacional, competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem organização do Poder Judiciário, aqui nacionalidade, cidadania, direitos individuais políticos, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. O gabarito aqui, ele fala que não pode versar sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. O parágrafo 2º aqui diz que a delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional. Essa resolução vai especificar seu conteúdo e os termos de exercício. Portanto, o presidente da República não pode exorbitar nos limites aqui da delegação, ok? Por isso, é vedada qualquer emenda, porque ele tem que legislar dentro daquilo que foi descrito na resolução. Voltando à letra B. Perderão a eficácia desde a edição se não forem aprovadas pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Isso é o que, pessoal? Isso é medida provisória e não lei delegada. Letra C. Devem ser apreciadas em regime de urgência constitucional no prazo de 100 dias, nada a ver. Letra D. Podem ter objeto matéria reservada à lei complementar? A gente viu que não, nem lei medida provisória, nem lei delegada. Letra E. Possuem hierarquia inferior à lei ordinária no ordenamento jurídico? Não, tudo é lei. Lei delegada, lei ordinária terão a mesma hierarquia, ok? Terminamos aqui esse vídeo, pessoal. Eu aguardo você no próximo, em que nós vamos falar sobre a outra função precípua do Congresso Nacional, que é a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Até a próxima aula.